Eu falei, torcedor do Vasco, eu falei. Tô lembrado? Eu disse, ou Criciúma ou Sampaio Corrêa vão cometer um crime em São Januário. E vocês? Tá louco, pernambucano, tá doido, careca, carecão, não sei o quê. O Vasco vai jogar 2 jogos em casa. Em casa nós somos imbatíveis. Toma aí. Vasco 2, Sampaio Corrêa 3, cara. E outra, o acesso do Vasco não tá garantido, não. Vocês vascaínos hoje vão ter que, rezar, vão ter que dar uma de baiano e rezar para todos os santos, pessoal. Vão ter que rezar para todos os santos, pro Ituano, pelo menos empatar hoje com Londrina, tá? Londrina e Ituano jogam hoje às 7 horas da noite no Estádio do Café, a casa do Londrina. Mas, se o Ituano vencer o Londrina, o próximo jogo é Ituano e Vasco. E basta uma vitória simples, 1-0 do Ituano, jogando lá na casa deles, o Ituano vai estar na primeira divisão, galera. Primeira divisão. Olha só, o Ituano nesse momento tem 54 pontos. Lembrando que esse vídeo está sendo lançado na manhã de sexta-feira. O Ituano só vai jogar à noite, né? Então o Ituano tem 54 pontos, tá? Tem 14 vitórias o Ituano contra 59 pontos do Vasco e o Vasco tem 16 vitórias. Mas se o Ituano ganha hoje, 55, 56, 57. Se o Ituano ganhar do Vasco, 58, 59, 60. E o Vasco morre com 59 pontos. Lembrando que o Vasco tem apenas mais um jogo no campeonato e o Ituano 2. Então, meu irmão, o Ituano depende unicamente e exclusivamente das suas próprias pernas, das suas próprias forças para ir para a primeira divisão em 2023. E vou ser bem sincero para vocês, hein, vascaínos. Eu sei que muitos vascaínos se inscreveram aqui no canal, muito possivelmente os mimizentos, os que não querem ver a verdade, vão se desinscrever já, na hora desse vídeo aqui, né, ou depois desse vídeo. Mas verdade seja dita, Sport e Vasco fizeram uma Série B horrível. E o Sampaio Corrêa só não está na frente do Sport e do Vasco na classificação geral, porque também fez um campeonato muito ruim fora de casa. Ô Vasco, vocês perderam as duas pro Sampaio Corrêa esse ano, cara. Lá no Maranhão, tomaram 3-1 do Sampaio Corrêa, porque a campanha do Vasco fora de casa também é péssima. O Vasco vinha com 7, 8 jogos sem vencer fora de casa, aí conseguiu uma virada mirabilândia, foi uma virada impressionante em cima do Operário, 3-2 se não me engano, né? Foi uma virada louca em cima do Operário, interrompeu essa sequência de jogos ruins fora de casa, mas agora vai ter que decidir com o Ituano fora de casa se o Ituano não vencer hoje o Londrina, tá? Então, como eu estava falando, o Sampaio Corrêa ganhou do Vasco de 3-1 lá no Maranhão e ganhou ontem de 3-2 dentro de São Januário. São Januário assim, explodindo de gente. A torcida do Vasco já pronta para fazer a festa. Um empatezinho bastava, galera. Um empatezinho já deixava o Vasco dentro da primeira divisão, porque o saldo de gol do Vasco é muito grande. Olha só, nesse momento o Ituano tem 14 vitórias. Se ganha do Londrina, vai a 15. E se ganha do Vasco, vai a 16. Empata com o mesmo número de vitórias do Vasco. Mas o Vasco possivelmente ficaria com saldo de gols na frente do Ituano, talvez. Porque o Ituano nesse momento tem 7 gols de saldo e o Vasco 11. Então o Ituano teria que ganhar de uns 2-3-0 aí os próximos 2 jogos para poder ganhar do Vasco no saldo de gols, né? Mas o que vai acontecer é que o Ituano muito possivelmente vai terminar o campeonato com um saldo de gols inferior ao do Vasco, pode terminar com o mesmo número de vitórias, mas vai terminar com 1 ponto a mais, com 60 e o Vasco com 59. Claro, o Ituano precisa vencer os 2 jogos. Precisa vencer hoje o Londrina e precisa vencer o Vasco na próxima rodada, tá? Depois de hoje, ok? Então, vascaíno, vocês, estão torando aço, que eu tô ligado. Estão torando e estão com medo, porque agora o medo é real, galera, de vocês não irem para a primeira divisão, tá? Hoje vocês vão ter que vestir a camisa, não do Sport, mas a camisa do Londrina. Vocês vão ter que torcer para o Londrina mais do que torceram para o Vasco ontem. Porque se o Londrina empata com o Ituano, aí beleza, o Vasco já está na primeira divisão, porque o saldo de gol do Vasco é muito grande e o Ituano, mesmo vencendo o Vasco, não alcançaria o Vasco em pontos, tá? Nesse momento, podemos dizer que Cruzeiro, Grêmio e muito possivelmente o Bahia já estão na Série A. Bahia esse que está com 58 pontos
e vai jogar com o Guarani em Salvador, hoje também às 19 horas, né? Basta um empatezinho, né? Um empatezinho, o Bahia já está dentro. Muito possivelmente, empatezinho, o Bahia já está dentro, porque vai ter um outro jogo ainda também, né? O Bahia tem 2 jogos, então empatezinho é uma vitória, o Bahia já está dentro, tá, galera? Então, ó, eu acredito que o Bahia se classifica para a primeira divisão, mas o Vasco, o negócio ficou feio, tá? O Sport, então, ó, nem se fala, o Sport tá um peixe morto, pô, peixe morto, entendeu? Cara, já pensaram o Ituano roubando a vaga do Vasco, bicho? Que coisa surreal. Mas seria bem feito, hein? O Vasco fez um campeonato horrível. Horrível, pessoal. Vamos ser sinceros, pô. O Sport também fez um campeonato muito ruim. O próprio Bahia também não fez um campeonato tão bom. O único time que fez realmente um campeonato bom foi o Cruzeiro, pô. O próprio Grêmio andou derrapando um bocado aí também. O Cruzeiro foi que disparou. O Cruzeiro tá com 75 pontos. E o segundo colocado, o Grêmio, tá com 61, pô. Entende? O Cruzeiro se deu o luxo de perder os últimos 3 jogos aí. Ontem ganhou, né? Ontem ganhou de 4-1 do Novo Horizontino. Novo Horizontino esse, hein? Que meteu 6-0 no Náutico, velho. Levou 4 do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro que já não vinha ganhando aí há 3 jogos. Mas acho que sentiu a pressão, né? Ó, tá na hora de ganhar novamente, né? Enfim, o Cruzeiro foi o único time que realmente jogou a sério esta segunda divisão. Grêmio, Vasco, Bahia, Sport, próprio Sampaio Corrêa brincaram muito, galera. Perderam muitos jogos quando não deveriam perder. Essa é a realidade. Meu amigo, Ituano, hein? Quem diria? O futebol é maravilhoso. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui um comentário. E você, torcedor do Vasco, não se desinscreve não, hein? Não se desinscreve, seja macho, aguenta, fica aqui, fica aqui. Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em 2 edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro.